Como ser feliz, como ser alguém feliz, como viver de maneira feliz, como viver de maneira feliz para Jesus. E aí galera, estamos de volta, graças a Deus. Eu queria pedir perdão pra vocês por ter ficado tanto tempo sem postar vídeo, mas é porque eu comecei um trabalho novo, me mudei algumas vezes a trabalho, então foi difícil me organizar, mas agora, graças a Deus, consegui tirar o tempo pra gravar vídeos, consegui me organizar melhor e eu prometo pra vocês que os vídeos vão ser mais frequentes daqui pra frente. E eu tô muito feliz porque chegamos aí aos 5.500 inscritos e isso me alegra muito, não pelo número 5.500, mas porque mais e mais pessoas estão chegando no meu canal para ouvir falar de Jesus, para ouvir falar daquilo que realmente importa, que é Deus, que é o conhecimento de Deus, que é a vida com Deus, e isso é tremendo. Então que mais e mais pessoas venham para conhecer Deus, que você continue compartilhando os vídeos, e também eu fico feliz por saber que mais e mais pessoas têm me acompanhado, compartilhado do meu amadurecimento, das minhas alegrias, e às vezes também sofrimentos. Isso também me alegra. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre o nosso segundo propósito de existência. No vídeo anterior eu falei sobre o nosso primeiro propósito de existência. Para que a gente existe? Qual é o nosso maior propósito de vida? Mas eu falei que existia um segundo que era uma consequência daquele que eu falaria no próximo vídeo. É sobre esse que eu quero falar. Bom, sendo direto ao ponto, o nosso segundo propósito de existência é fazer Deus conhecido. Eu não sei se você assistiu o vídeo anterior, mas lá eu falei que o nosso segundo propósito, na verdade, era uma consequência do nosso primeiro propósito. O primeiro propósito eu falei que era conhecer a Deus. O segundo eu tô falando agora, fazer Deus conhecido. Mas fazer Deus conhecido nada mais é do que uma consequência de conhecer a Deus. Você não tem como fazer alguém conhecido se você primeiro não conhecer Ele intimamente. Prova disso está lá em 1 João 4, nos versículos 7 e 8, quando o apóstolo João fala o seguinte: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: se você ama, você conhece a Deus. Para você amar, você precisa conhecer a Deus. Se você não ama o seu próximo, é na verdade porque você não conhece a Deus. Tá, Vinícius, mas aí você está falando de amor, você não está falando de fazer Deus conhecido como você falou antes. Pera aí. Eu não consigo imaginar uma maneira melhor, uma maneira mais intensa de você amar alguém, de você amar o seu próximo, do que fazer Jesus conhecido para Ele. Do que você fazer aquele que te salvou, aquele que te resgatou, aquele que te trouxe esperança, aquele que te transformou conhecido para essa pessoa. É por isso que eu digo que uma das maiores manifestações de amor que você pode ter por alguém é você se preocupar em revelar Jesus para essa pessoa. É você colocar como uma prioridade na sua vida revelar Jesus para o seu próximo e para as pessoas que você encontrar. A gente sabe que Jesus, ele falou muito sobre amar o seu próximo como a ti mesmo, e a gente tem essa frase quase que decorada na nossa cabeça, e isso é uma verdade, Jesus falou isso. Só que eu queria te perguntar, e se você não se ama tanto? Será que amar o teu próximo como você se ama vai ser a maior manifestação de amor que você pode ter? Se você nem se ama tanto, se às vezes você tem dificuldade de se amar, se esse for sempre o parâmetro para você amar alguém, aquilo que você faz para você mesmo, você faz para alguém, mas tem coisas que nem você faz para você mesmo. Então se esse for o parâmetro, eu acho que é muito complicado a gente mensurar. É por isso que lá em João 13, no versículo 34, Jesus ele traz um novo nível desse entendimento de amor quando ele fala o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus não está mais falando amem uns aos outros como vocês se amam, amem ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando amem as pessoas, amem uns aos outros, amem ao teu próximo como Jesus, como eu vos amei. E Jesus, ele nos amou ao ponto de se revelar para nós. Jesus, ele nos amou de uma maneira tão grande ao ponto de revelar Deus e se revelar para nós. Por isso que eu digo que uma das formas mais intensas de você amar alguém é você se preocupar tanto com ela que você vai revelar, vai buscar revelar Jesus para ela. Você vai buscar fazer Deus conhecido para ela e você vai priorizar isso. Mas talvez você esteja pensando, mas eu tenho muita dificuldade em fazer Deus conhecido para o meu próximo, em tentar revelar Jesus para o meu próximo. Talvez, você esteja pensando que você é tímido, que você tem vergonha e você se sente limitado, é muito difícil você evangelizar, você falar de Jesus ou simplesmente demonstrar o amor de Jesus de infinitas maneiras. Queria dizer para você que eu
fui um dos caras mais tímidos que eu já conheci. Na minha infância eu sempre fui muito tímido, eu sempre tive dificuldade de fazer amigos. No colégio eu sempre fui o cara mais quietinho na minha, mais excluidinho. Eu nunca fui o cara que conseguiu fazer amizades fácil, eu nunca fui o cara que conseguiu se relacionar muito bem. Eu, às vezes, me sentia um pouco distante do meu pai, eu tinha vergonha, às vezes, até de falar com ele. Eu pedia pra minha mãe falar com ele algumas coisas. Mas, quando eu conheci Jesus, quando eu tinha 14 anos, algo aconteceu. Eu senti o amor tão grande de Deus na minha vida, que quando eu vi o meu próximo, eu não pensava em outra coisa a não ser tentar revelar Jesus pra aquela pessoa. Eu via alguém na rua, eu via meus amigos, eu não pensava em outra coisa a não ser tentar revelar Jesus. E por muito tempo eu fiquei, meu Deus, mas como assim? Eu era muito tímido, e aí na minha adolescência, com 14, 15 anos, quando eu conheci Jesus, como que eu comecei a falar de Jesus, orar por pessoas na rua, orar por cura, comecei a liderar célula lá em casa, onde ia vários amigos e pessoas com problema com drogas e vários tipos de problemas. Como assim? Aquele tímido começou a se preocupar tanto em fazer Deus conhecido? Da onde veio isso? E depois eu entendi que, na verdade, foi porque eu entendi o amor de Deus de uma forma tão intensa na minha vida, que eu passei a amar as pessoas de uma maneira também tão intensa, como consequência de ter entendido esse amor. E aquele amor que eu tinha pelas pessoas me fazia romper a barreira da limitação, da timidez, da vergonha. O amor que eu tinha por revelar Jesus para as pessoas me fazia passar essa limitação. Então aqui eu queria te dizer, a única maneira que você pode passar e romper essa barreira de limitações, do que os outros vão pensar, de timidez, de vergonha, é você tendo um amor pelas pessoas maior do que essas limitações. É você tendo um amor pelas pessoas maior do que você tem por você mesmo, pelo seu ego, pela sua autoimagem. É você ter um amor maior ao ponto de esse amor te fazer passar por cima dessas barreiras externas e limitações da sua mente. Por isso que eu acho que muitas vezes, ao invés de a gente ficar orando por ousadia, Deus me dá ousadia, na verdade a gente deve orar por amor às pessoas. Bom, então eu falei que uma das maiores manifestações de amor na nossa vida é a gente se preocupar em fazer Deus conhecido para as pessoas. Porque você vê uma pessoa que não conhece o Jesus que você não conhece, você não consegue deixar isso quieto, você não consegue ficar apático quanto a isso. Tá, Vinícius, mas você não respondeu a pergunta do início do vídeo, que é como ser alguém feliz, como ser feliz. A resposta para isso, eu vou responder com uma resposta que eu creio que Jesus deu para isso. Tá lá em Mateus 22, no versículo 35. O que acontece naquela situação é que um fariseu ele chega para Jesus e tenta pôr Jesus à prova fazendo a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus vai lá e fala: o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E aí ele fala: e o segundo é semelhante a esse. O segundo é uma consequência desse, como eu falei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se você entender a cultura da época, se você entender o momento ali que eles viviam, como era a cultura daquele povo, você para e pensa que, cara, para um fariseu, um mestre da lei, perguntar para Jesus qual é o maior mandamento da lei, uma cultura judaica onde a lei, o maior mandamento da lei seria uma das coisas mais importantes das vidas daquelas pessoas religiosas, é como se aquele fariseu estivesse perguntando para Jesus: Jesus, o que é a coisa mais importante da vida? Jesus, qual é o maior mandamento que a gente deva obedecer para ser feliz? E Jesus fala: amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, conhecer a Deus, priorizar isso. O segundo, como consequência desse, amar o teu próximo, fazer Deus conhecido para o seu próximo como uma consequência desse amor. Jesus deu a resposta de como você pode ser feliz, que é você ser um cumpridor do seu propósito, que é primeiro conhecer a Deus, segundo fazer Deus conhecido. Se você não se empenhar nesses dois propósitos, que na verdade é um só, não tem como ser feliz. Você nasceu para isso. Toda vez que você foge daquilo que você nasceu para ser, toda vez que você dorme e foge do seu chamado, você fica infeliz. É por isso que seja o maior cumpridor do seu propósito. A cada dia busque as oportunidades para amar o seu próximo e para fazer Deus conhecido para o seu próximo. Isso vai te fazer contente e feliz. Não tem a ver com alegrias ou circunstâncias, tem a ver com entendimento e cumprimento do seu propósito. Essa é a resposta de como ser alguém feliz, mas talvez você ainda esteja se questionando: tá, mas como eu faço Deus conhecido para as pessoas ao meu redor? Como eu faço Deus conhecido na minha faculdade? Como eu faço Deus conhecido no meu trabalho, na minha vida? Esse como eu vou responder no próximo vídeo, que vai sair na semana que vem. Como fazer Deus conhecido na nossa geração? Como influenciar? Então continua acompanhando, é isso aí. Obrigado, valeu, tamo junto.